Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Tive um tempo aí com uma grande dificuldade, mas o Senhor, Deus, me ajudou a superá-la, né? Eu quero falar alguma coisa aqui, fazer algum comentário sobre a palavra de Deus. E um texto que chama bem a atenção minha, chama muita atenção, não só minha, mas de muitos, em todos os lugares do mundo, é o texto de Zaqueu. Já ouvi muitas mensagens sobre Zaqueu, ouvi muita coisa sobre Zaqueu já. E a palavra de Deus, inclusive esse texto de Zaqueu, né, é uma fonte inesgotável. Quanto mais os mensageiros trazem mensagem, mais tem mensagem, reflexão para se passar através do texto de Zaqueu. Bem, a palavra de Deus diz assim, em Lucas 19, do 2 a 10. Havia um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, e com toda a pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, estou disposto a devolver 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero falar da mudança total. Eu fico imaginando como Zaqueu preparou tudo isso no seu coração. Qual foi o tipo de comentário que Zaqueu fez? Porque certamente ele deve ter feito comentário com a família dele. Alguma coisa passou pela mente dele e ele deve ter passado alguma coisa para a família dele. E logo que ele descobriu que Jesus ia até aquele lugar, houve da parte de Zaqueu uma iniciativa de que com certeza esse Jesus que ele já tinha ouvido falar poderia dar jeito na situação dele também. Mas antes, Zaqueu cogitou a situação, ele formalizou a situação. Eu nunca acho que Zaqueu fez algo repentino. Foi algo que Zaqueu planejou. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar, ele subiu até uma figueira brava, uma árvore brava, porque ele era um homem de pequena estatura, ele era pequeno, por que não dizer anão. E
Zaqueu desejou ver Jesus. E ele subiu. E quero falar que quando Zaqueu subiu naquele sicômoro, ele subiu com firmeza. Ele não vacilou. Eu imagino que esse sicômoro, ele devia ser um pouco... Era uma árvore um pouco inclinada. Era um pouco horizontal, na horizontal. Então, para dar uma amplitude para quem estava lá embaixo, no caso, ele estava interessado de que Jesus ouvisse, né? Mas ali Zaqueu sobe e começa a trajetória da mudança. Eu quero dizer que a trajetória de Zaqueu não foi uma coisa rápida. Foram uns passos que Zaqueu foi dando para ter uma mudança total. Primeiro, foi algo como uma humilhação, porque um homem rico, e ele expor que ele era... Todos sabiam quem era Zaqueu, e ali alguns já tinham uma certa dúvida de Zaqueu, já cogitava, já falava mal de Zaqueu, porque conhecia a vida de Zaqueu naquele lugar. Certamente, até alguns dos que estavam na multidão, como esse pecador, esse homem que rouba todo mundo, está subindo ali. E mais, a multidão ficou agitada quando ela ouviu e viu que Jesus fixou os olhos para Zaqueu e pediu Zaqueu para descer depressa, porque Zaqueu não tocou nenhuma palavra quando estava lá em cima. A mudança de Zaqueu foi uma mudança silenciosa. Ele subiu nesta árvore e Jesus viu e falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ali começou parte da mudança de Zaqueu. Começou apenas a primeira, eu posso dizer, que foi a atitude dele de subir até aquela árvore. Segunda atitude é de não se importar com o que os outros iam falar. Porque um homem como Zaqueu, ele tinha tudo para estar preocupado com o que os outros iam falar dele. Porque a leitura que todos faziam de Zaqueu não era uma boa leitura. Era uma péssima leitura. E Zaqueu tomou essa atitude e depois Jesus manda ele descer e fala: agora eu vou para a sua casa, me convém ir para a tua casa. E houve da parte daquela multidão uma grande murmuração, chamando ele de pecador, e olha lá o que não falavam mais. Mas eu quero dizer que Zaqueu não estava interessado no que os homens estavam falando ou o que pensavam dele. O interesse de Zaqueu é que ele tinha iniciado uma mudança, ele tinha iniciado um processo na sua mudança que ele não podia parar só por conta do que as pessoas estariam falando dele. Era difícil? Era muito difícil. Mas ele tomou essa atitude. Foi até a casa com Jesus, e Jesus entrou na casa dele, e a murmuração também foi pior, porque aí já foi em cima de Jesus a murmuração. Como Jesus pode entrar na casa de um pecador? Lá deve ter tido muita conversa. Aí ali teve o banquete, e em meio a esse banquete que estava acontecendo naquele lugar ali,
ele falou para Jesus: Senhor, se eu tenho... Primeiro ele pôs a metade da fortuna dele diante do Senhor. E depois ele falou: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu estou pronto a devolver 4 vezes mais. A palavra de Deus diz que Jesus falou: hoje veio salvação nesta casa. Jesus falou em cima da palavra de Zaqueu. Foi depois da atitude de Zaqueu é que ali estava quase terminando o processo da sua mudança, mas ele não tinha terminado ainda. E segundo a história, alguns pesquisadores, isso não é contextual, isso não é bíblico, tá? Mas alguns pesquisadores já fizeram até filmes e que Zaqueu, de verdade, devolveu esse dinheiro. Ele foi à casa das pessoas e devolveu. Vocês não vão ver isso escrito na Bíblia, mas Zaqueu foi à casa de cada pessoa e devolveu aquilo que ele tinha roubado. Gente, eu costumo falar que isso é uma mudança total. Não existe como você começar um processo de mudança se você não iniciar essa mudança, por mais difícil que ela seja. O princípio dela é difícil, o meio é complicado, o fim também é complicado, porque o que Zaqueu fez, quantos nós conhecemos no dia de hoje que quer uma mudança por metade? Como uma pessoa vai mudar por metade se Cristo, quando se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou por metade, ele se entregou de corpo inteiro. Jesus foi para a cruz de corpo inteiro. O corpo de Cristo foi sacrificado inteiramente. Então foi total. O processo foi total. Por isso que Zaqueu quis ter uma mudança total, não uma mudança parcial, que seria uma mudança por metade. Quando há uma mudança por metade, há tropeço depois da conversão. Quando não há uma mudança parcial, não há tropeço. E se há algum tropeço, é fácil de ser levantado. Eu fui a um certo congresso e vi um jovem contando, achei interessante isso. Ele falou que ele já era casado, no caso, e ele dizia que ele tinha namorado muitas moças e cada moça que ele namorou, ele fez muito mal a elas, né? Ele deixou essa situação dessas moças muito mal. Ele agiu de forma muito suja, muito cruel com essas moças com quem ele esteve. E ele, dizia ele, no caso, no testemunho dele, que ele falou que não tinha como ele se converter a Cristo, isso depois do casamento dele, que foi muito mais difícil, porque ele teve que se sentar com a esposa dele, conversar com ela, e depois ele falou para ela: não tem condição de eu continuar sendo um cristão sem que eu tome a decisão que passou pelo meu coração agora. E ela perguntou: qual é a decisão? E olha que ele já estava casado, era mais difícil. Aí ele falou para ela: não, eu tenho que procurar todas as moças que tiverem no meu alcance. Eu sei que elas de repente são casadas hoje, mas eu preciso de pedir perdão a elas por tudo aquilo que eu fiz de mal a essas vidas. Porque em meio a essas coisas que ele fez, ele deixou algumas moças traumatizadas. Talvez algumas moças
ficaram frustradas, doentes, com problemas psicológicos, por causa do que ele fez com essas moças. Gente, não dá para a gente aceitar um evangelho por metade, quando temos um Cristo que foi por inteiro. Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira, sobe naquela árvore, ele sobe de corpo inteiro, ele sobe com a alma, ele expôs a alma dele para que todos vissem naquele momento. Foi algo total, foi algo completo. E quando ele diz que ele estava pronto a devolver, eu acredito sim no que os pesquisadores falaram, que ele foi e devolveu às pessoas para ter uma conversão completa. E esse jovem que eu estou contando o caso, ele conversou com a esposa dele concordou, né, que ela era bem serva, né, então ela entendeu, não teve dificuldade. Diz ele, né, que aquelas moças, aquelas senhoras, que hoje, no caso, naquele tempo, no caso, eram senhoras, aquelas que estavam ao alcance dele, ele conseguiu chegar até elas e pediu perdão. Tinha casos adversos, tá? Como eu falei, tinha mulheres com problemas depressivos, com frustração, casadas, mas carregando esses problemas por causa de uma causa do passado. E ele corrigiu isso daí, ele lavou a alma dele, ele limpou o coração dele. Quero dizer também que quantas coisas nós vemos aí, às vezes a pessoa, paira na mente de uma pessoa dúvidas quanto à questão da conversão de alguém que matou a sua filha, como nós sabemos de casos, de pessoas que são presas, tá? E negam diante da justiça, ele matou de fato, mas o advogado dele incentiva ele a dizer todo o tempo que não foi ele que matou a filha dele. E quando ele chega dentro do presídio, tem lá a capela e tem os cultos. E ele lá na capela, ele vai e aceita Jesus como Salvador. Quer dizer, aceita Jesus como Salvador. Só que ele não voltou à justiça e não contou a verdade diante dos homens. Ele continua segurando uma mentira. Ele continua segurando na sua alma uma podridão, porque ele omitiu a verdade diante do juiz, diante do jurado. Foi condenado porque o júri viu que há erro nas palavras dele, só que ele continua professando a fé dele junto aos irmãos. E ao meu ver, segundo o que eu estou passando aqui sobre a questão de Zaqueu, essas coisas precisam ser corrigidas. Elas não podem passar em branco. Não tem como eu viver um evangelho pela metade. Eu tenho que subir na árvore, expor todo o meu corpo, para que todos os homens vejam. A exposição, gente, que eu falo, é eu subir. Em outras palavras, é eu subir nesta árvore e expor para que o povo veja que eu sou esse que estou me confessando naquele momento. Sem falar palavra nenhuma, porque houve só silêncio. O que aconteceu foi só a atitude de Zaqueu. Então, é preciso que se tome atitude, porque existem pessoas que são condenadas pelo mal que fez, de corrupção, que prejudicou os pobres em nosso país. O dinheiro vai para os cofres do setor que é para ir, né? O dinheiro que esse deputado, que esse governo, que essas autoridades, aquilo que eles roubaram, que eles tiraram dos outros ilicitamente, vai para os cofres e ninguém sabe que fim é dado a esse dinheiro. E muitos até saem do presídio, mas não se retratam. Porque se realmente
ele foi preso e ele pagou a pena dele na prisão, agora ele vai sair e vai corrigir a vida dele. Então, gente, para que haja uma conversão genuína na vida de alguém, alguém precisa de se entregar por inteiro. Aquilo que eu falei do jovem, o jovem de verdade foi à casa dessas mulheres, pelo que ele contou. Eu não sei se foi verdade dele. Neste congresso ele falava sobre isso, que ele acessou algumas das mulheres com quem ele tinha namorado quando era jovem e pediu perdão. E teve casos que foi muito válido. Gente, existem situações que nós cometemos de transgressão lá atrás. A questão de esquecer daquilo de lá de trás não é tão fácil assim, porque tem pessoas que estão machucadas lá. Eu preciso de voltar e corrigir a minha falha lá para poder depois eu continuar dizendo que eu sou alguém convertido. É muito interessante o reflexo que há na vida de uma pessoa que é totalmente convertido. Ele se importa com essas questões. Ele se importa em pagar a conta dele, pagar por aquilo que ele fez de errado. Às vezes, a pessoa quer fazer referência ao ladrão da cruz, o ladrão que se converteu, que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas gostam muito disso daí para esconder o erro dele. Saiba de uma coisa, que existem coisas que aconteceu lá na cruz, que foi algo que foi com Jesus direto. Foi direto com Jesus. E outra, não ia ter mais oportunidade para aquele ladrão. Não queira se comparar a este ladrão, porque você está vivo. E você não está acometido a morrer daqui a 1 hora. Então, antes que esse mal, que é a morte, venha acontecer na sua vida, você toma as atitudes que precisam ser tomadas. O ladrão não teve tempo de se batizar e foi para o céu. O ladrão não dizimou e foi para o céu. O ladrão, aí vou agora para a questão de Zaqueu. O ladrão não teve tempo de devolver as vidas das pessoas que ele assassinou, das pessoas que ele assaltou. E não teve tempo de fazer isso. Mas, gente, é o contrário de você que de repente está dentro dessa situação. Você está vivo, você não é aquele ladrão. Você tem raciocínio de que isso aconteceu com o ladrão porque foi algo pontual. Jesus estava ali. Agora, Jesus, se você pensa dessa forma, Jesus é algo muito abstrato na sua vida. Jesus não é algo concreto na sua vida. Você está pensando em algo, você está se enganchando em uma situação para poder você não ser um servo total, um convertido total. Aí o seu tropeço vai ser terrível. O seu tropeço vai ser terrível por conta de você se converter pela metade. Você não se entregar por inteiro. Nós temos um mundo, uma igreja, um povo defasado nos dias de hoje, tudo por conta da falsa conversão. Nós temos visto com tristeza dentro dos lugares onde se professa o nome de Deus, atrocidade. Pessoas que não demoram e caem. Cai feio. E às vezes quando cai leva outros. Porque esta pessoa, ela não teve uma conversão
genuína, totalidade. Jesus não atingiu a totalidade desta pessoa. Jesus atingiu apenas a metade, porque esta pessoa só permitiu que Jesus entrasse em algumas partes da vida dele. Algumas ele falou, me dá licença, aqui eu não quero que o senhor entre, aqui é meu, isso é meu fraco, isso aqui é meu. E aí ele continua na casa de Deus, ele continua envolvido com as obras do Senhor e com a mesma sujeira, com aquela podridão que ele veio do mundo, ele traz para o lugar onde não devia acontecer isso. E muitos se desviam da fé por conta desse tipo de pessoa. Gente, eu não quero que ninguém pegue gancho na minha fé, mas 2020, 2021, esse pedacinho agora de 2021 e o 2020 todo, quando eu passei por uma grande dificuldade, que eu vi o Senhor cuidando de mim, ali eu comecei a me converter. Não foi pastor, não foi líder, não foi ninguém que fez isso comigo. A minha raiz, da onde eu vim, o meu Criador, me fez ver que Ele vive e que eu precisava de uma mudança ainda. Então, gente, conversão é algo que vai acontecendo. Mas quem fica estagnado, quem acha que Cristo entrou em uma área da vida dele, mas tem área que ele diz, não, isso aqui é meu fraco. Isso é meu fraco, eu não vou conseguir mudar. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida desse cristão até de se ele vai se encontrar com Deus lá em cima, por conta do tipo de vida que ele continua vivendo, mesmo depois de convertido. Gente, eu não estou falando de crentes simples, não. Estou falando de líderes, de pastores, pastoras, que têm a vida controvertida. E eles falam de princípios que eles não têm. Eles falam de princípio bíblico que eles não vivem. É muito doloroso a gente passar isso aqui, mas é a realidade. São líderes que passam algo, mas que eles vivem, e eles até incitam a membresia e os seus discípulos, aqueles que são guiados por ele ali, incita esses a fazer a coisa errada também. Como Deus tem estado triste. Jamais o nosso Cristo vai vir buscar a sua igreja enquanto houver mácula do jeito que nós estamos vendo aí. Precisa de haver um conserto. Precisa de haver um acerto. Precisa de uma comunhão. Precisa de uma totalidade. Você vai, dentro de um templo, você vê aplauso para Jesus. Você vê falando de Jesus. Mas a pessoa menos adorada dentro desse lugar, às vezes, não estou generalizando, mas a pessoa menos adorada é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Porque a honra e a glória é para aquela liderança que está ali. Por isso tornou muito fácil. Existe uma facilidade muito grande. Tem facilidade. Tem facilidade de alguém abrir uma porta de igreja e ser um líder de uma igreja. Justamente por conta disso. Porque Deus não vai açoitar a vida dele. Ele vai viver das consequências dele. É claro, não se engane. Tudo que plantar vai ser colhido. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Se eu não tenho um chamado para ser um pastor, por que eu vou ser pastor? Eu posso fazer vários seminários, como eu já fiz na minha vida, mas Deus não me chamou para isso daí. Mas eu tenho visto que muitas pessoas têm vivido, têm se servido
desse meio, dessa maneira pastoral ou de liderança, a fim de trazer lucro para a sua própria vida. Isso é muito triste. Nós vemos palácios, vemos igrejas aí que é um monumento, coisas lindas. Gente, eu não estou falando nem do Vaticano, porque às vezes nós temos mania de comentar sobre a questão do Papa, muito ouro que tem lá dentro da Igreja Católica. Não estou entrando nessa questão, quero entrar na questão das igrejas, dos monumentos de igrejas evangélicas que existem em todo o mundo. Mas você vai ver a questão social da vida dos pobres desta igreja. Não existe aquela colaboração com a vida dos pobres desta igreja. Está contrariando, está indo contramão do evangelho que Cristo pregou. O evangelho da totalidade. Zaqueu podia se converter e ficar com todo o dinheiro que ele tinha, e não devolver nada para ninguém, não falar nada com ninguém. Lembre-se de que depois que Jesus falou assim, hoje veio salvação nessa casa, antes Zaqueu tinha falado que eu estou pronto a devolver tudo que eu tenho roubado de alguém. Então, primeiro, tem que haver uma atitude tua, é tua com Deus, não é tua com o teu pastor. Você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, lá em uma igreja? Então, quando você chega em casa, a primeira atitude tua é começar a quebrar aquelas coisas que não são de Deus, que não fazem mais parte da sua vida. Começar a tirar, limpar, fazer uma faxina dentro da sua alma, tirar aquelas coisas que não provêm de Deus dentro da sua alma. Você não pode continuar a ser cristão com esta sujeira que você tem, com a maldade que você tem dentro do seu coração, com essas coisas que ainda te impede de um encontro genuíno com Deus. Enquanto você não jogar fora toda essa bagagem, você vai continuar como alguém comum, como alguém que nunca foi convertido. Porque metade não se pode contar no reino do céu. No reino do céu se conta totalidade. E se você quer receber Jesus, quer ter Jesus no seu coração, mas na totalidade, procura fazer como Zaqueu. Volta lá atrás, vê aonde você errou, acerta aquilo lá e depois você volta para acertar a sua vida. Para poder nós, não contaminarmos o meio aonde nós vivemos. Para eu ser luz aonde eu estou convivendo, eu preciso de tomar uma atitude. Depois que eu me converto, eu agora vou tomar as atitudes para poder acertar, aparar essas arestas, limpar tudo aquilo que era sujo no passado, porque agora eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz assim, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Coisa velha, o que é velho? Passaram. A Bíblia não quer dizer que você tem que deletar as coisas erradas que você fez, não. Você tem que corrigi-las. Senão, não se engane. Você pode estar dentro do lugar celestial e cometer as mesmas atrocidades que você cometia antes da conversão também. Por isso, muitos estão mortos dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo. Estão mortos porque estão brincando com um Deus que é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso. Esse Deus, ele esteve comigo em 2020, ele está comigo agora em 2021, ele está com todos aqueles que fizeram uma entrega total. Quero deixar isso para vocês, que vocês pensem direitinho comigo nisso daí. Eu tenho feito reflexões, sabe, sobre muitas coisas acerca da vida. E se o homem, eu acabei de falar numa reflexão anterior sobre a questão da bebida, do vício. Se
se o homem não tomar atitude na sua vida, ele nunca poderá dizer que ele é um servo de Deus, que ele é um homem que serve a Deus, que ela é uma mulher que serve ao Senhor, porque ainda tem bagagem, está carregando um homem podre dentro de si. E aí a gente acaba deixando o lugar que a gente está com mau cheiro, em vez de a gente levar o bom perfume de Cristo naquele lugar. Que Deus possa nos abençoar e que possamos retornar ao nosso passado, corrigir o passado sim. As pessoas dizem assim, você não pode mudar o passado. Eu já estou aqui para dizer o contrário. Você pode mudar o passado porque o teu passado está influindo na tua vida presente. Então muda esse passado teu. Se você não mudar, mesmo que você seja uma pessoa convertida, você vai espalhar essa podridão para outras pessoas também. E nós teremos um mundo de iniquidade, como nós estamos tendo agora. E o mau cheiro do mundo é tão forte que está se levantando até as narinas do Senhor. Vamos corrigir, vamos procurar ter um olhar não maldoso, um coração sem malícia e ter uma vida purificada e pautada na palavra de Deus. Tá? Vamos nos converter na totalidade, por inteiro. Eu abençoo você em nome de Jesus, tá? E que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a limpar o nosso coração para sermos pedra viva, pedra preciosa.